dia a todos. Estamos neste momento em mais um processo eleitoral para a Associação de Estudantes no agrupamento de escolas de Tarreja, ano letivo 2025-2026. É inegável o papel que as associações de estudantes têm na vida de uma escola, ou que podem ter, e nos últimos anos conseguimos uma conquista que penso que representa uma grande mais-valia neste processo eleitoral, que é a realização de um debate entre as listas concorrentes, em que os principais candidatos podem apresentar as suas ideias, as suas propostas, para que o voto seja mais esclarecido, seja mais ponderado. Isto penso que é um aspecto muito positivo. Há outro também, que é o aumento da sobriedade nos dias de campanha e, sobretudo, tem sido feito com as pessoas da casa para as pessoas da casa, ou seja, os alunos para os alunos, sem precisarem vir ilustres de fora para a escola. E eu penso que esse aspecto também é de assinalar e é importante. Esperamos que seja uma tendência para continuar nos próximos anos. Falta ainda dar mais um passo, e que é aquilo que eu vou tentar que este debate possa ajudar a implementar, que é que haja uma marca assinalável das associações de estudantes na vida da escola e que ultrapasse muito a ideia que fiquem em muitos alunos e fica na própria comunidade educativa de que a Associação de Estudantes serve sobretudo para organizar uma viagem de finalistas e um baile de finalistas ou um jantar de finalistas. Eu nem sequer vou fazer perguntas a vocês sobre estas coisas, porque eu acho que não é o mais importante na minha perspectiva para a vida da escola. Vou-vos perguntar sobre todos os outros domínios que têm a ver com a escola. E, portanto, falta esse passo. Que sejam vocês, este ano, a implementar uma marca vossa, de forma a que a escola fique melhor porque vocês foram eleitos. Vamos a isso, então. À minha esquerda tenho a lista L, a Ana, que é a candidata a presidente, e o David. À minha direita, o Alejandro, que é candidato a presidente, e o Martinho. É isso? A lista F, à minha direita. A primeira pergunta que eu vou fazer, e vou começar pela lista L, é que me digam o que é que vos motiva a concorrer. Olá. Olá a todos. Olá a todos. Eu sou a Ana. Talvez alguns conheçam-me mais informalmente como Anita e sou candidata à presidência da Associação de Estudantes. O que nos motiva a candidatar à Associação de Estudantes enquanto lista é o facto de nós não querermos responder apenas às nossas necessidades enquanto finalistas do 12º ano. Nós queremos responder às necessidades de toda uma comunidade educativa e por isso estamos aqui para construir um futuro que não se espera, mas que se constrói connosco e, sobretudo, com todos vós. Lista L? Não, desculpe. Lista F? Boa tarde a todos também. O objetivo, o que nos motiva a candidatarmos à Associação de Estudantes é essencialmente dar voz aos alunos e essencialmente melhorar a vida na escola e a vida na comunidade escolar. Também o nosso grande objetivo é fazer com que a escola tenha um papel mais ativo na vida dos estudantes, com atividades diferentes para dinamizar essa convivência. E eu posso já pegar nisso que acabaste de dizer, Martinho, não é? A vossa lista fala na promoção de eventos ao longo do ano. Eu gostava de saber que exemplos é que vocês têm para acrescentar àquilo que já temos, não é? Porque já temos já há alguns eventos. Inclusivamente, ligado ainda com esta pergunta, vocês propõem organizar um dia temático mensal. Que tipo de atividades é que pensam realizar? São atividades só para os intervalos, em colaboração
com a própria escola ou sozinhos, vossa iniciativa? Queria mais pormenores sobre isso, está bem? Então, a lista F traz de atividades, como você já disse, a organização de dias temáticos. Nós achamos que os dias temáticos são muito importantes para relembrar e reforçar essas datas temáticas. Por exemplo, o Natal e isso, que muitas vezes marcam a infância, mas que depois, ao longo da adolescência, vai-se perdendo. Como é que faríamos isso? Seria essencialmente com a escola, não é? Com a parceria da escola, onde nos intervalos teríamos matemática. Isto já se faz em alguns blocos, por exemplo, a decoração dos próprios blocos, mas isto seria num contexto escolar. Isto serviria para os alunos verem que a escola também celebra e se importa com essas datas. Mais atividades que propomos fazer é, por exemplo, os torneios escolares de diversas modalidades, como, por exemplo, futebol, handball, basquetebol, que isso ajuda a promover o espírito de equipa entre os alunos e também promove um estilo de vida mais ativo dos alunos. A lista L também fala em tornar as atividades mais dinâmicas e cativantes. Como pensam fazer? Portanto, no fundo, sugerem que as atividades que estão a ser realizadas não são assim tão atrativas. Por um lado, se concordam com estas propostas da lista F, por outro lado, o que pensam fazer vocês sobre isto? Na verdade, o que pensamos, quando pensamos nesta medida de colaborar com o agrupamento de escolas de Estareja para tornar algumas atividades mais cativantes, o nosso foco foram as atividades como a Semana da Francofonia e a Feira da Juventude. Porque a realidade é que estas atividades já acontecem há algum tempo, mas estas acontecem de forma muito repetitiva, ou seja, acabam por se tornar só numa novidade para aqueles que são novos na escola. Ao longo do tempo, à medida que os anos vão passando, estas atividades, lá está, tornam-se muito repetitivas e já não se tornam tão cativantes para os alunos participarem nelas e reterem alguma coisa delas. E por isso pretendemos colaborar com a comunidade escolar no geral, ou seja, com professores e também temos uma medida que de certa forma se relaciona com a promoção da Feira da Juventude, porque queremos organizar palestras e outro tipo de atividades que possam promover o interesse dos alunos no futuro em várias áreas. Bom, de qualquer forma, penso que foi claro aqui em relação às duas listas, a lista L e a lista F, que as atividades que pensam implementar será sempre em colaboração com a escola, com a direção, com os professores, com os assistentes operacionais, com a comunidade educativa em geral, não é? É isso? Vamos para uma questão que ambas as listas falam, que é a questão do bullying. Eu pergunto se, uma vez que é um ponto em comum entre as duas, se acham que eu vou começar desta vez pela lista L, se acham que é um problema com muita presença na nossa escola. E o que acham ser mais indicado fazer para resolver este problema, ou pelo menos para o minimizar. A lista L fala em denúncias, uma caixa de denúncias. Acham que isto funciona? Acha que tem credibilidade, por exemplo, se as denúncias anónimas, não há outros perigos por trás desta iniciativa? Bom dia a todos. Eu penso que a questão do bullying é algo sempre muito difícil de controlar, porque, como sabemos, nem toda a gente está à vontade para falar sobre isso, para expor sobre isso. Daí a nossa medida atingir sobre ou seja, a caixa de denúncias anónima, ou seja, a pessoa que neste caso está a ter problemas relacionados com o bullying não tem que se referir e
tentar procurar uma zona de conforto no aluno. Sabemos que provavelmente não é uma medida que terá, ou seja, que elimine o problema, mas pensamos que seja uma medida que consiga minimizar o problema e, lá está, colocar os alunos numa zona mais confortável, principalmente os que sofrem de bullying. A lista em F. O que pensa sobre este assunto e como o pensa minimizar? Bom dia a todos. O nosso objetivo, nós também temos nas nossas medidas uma caixa de sugestões que também seria uma caixa de denúncia. Só que neste caso a lista quer criar uma caixa online de forma que os alunos consigam anonimamente declararem certas denúncias e com isto melhorar a escola e prevenir certos ataques durante o período escolar. É óbvio que nós privilegiamos as denúncias que não sejam anónimas, porque o anonimato na denúncia também pode provocar algumas denúncias despropositadas e que não correspondem completamente à verdade. E nesse caso nós teremos de falar com a turma em questão, em que o aluno que provoca esse tipo de comportamentos se integra para perceber qual é que é a atitude que ele tem vindo a ter. Sim, eu penso que este aspecto que a Ana referiu agora é muito importante, porque uma denúncia anónima pode acarretar os problemas, ou seja, uma denúncia anónima pode ser um ato de bullying, no limite, não é? Porque se for algo falso, pode criar problemas à pessoa avisada e, portanto, tem que haver aqui um filtro ou algum cuidado. Não sei se querem acrescentar alguma coisa ou se avançamos. A lista EL propõe aumentar o apoio aos alunos em 3 domínios que eu identifiquei nas vossas propostas. A oferta das folhas de teste. É F? Então é F. Sim, eu enganei. A oferta das folhas de teste, que eu pergunto se é relevante uma proposta destas face ao baixo custo para cada aluno, mas, no entanto, como pensam fazer, não é? Assegurando o financiamento da parte da Associação de Estudantes ou pressionando a escola a não cobrar esse valor aos alunos. A orientação vocacional e o apoio a nível psicológico, eu também pergunto se isto já não é assegurado pelos serviços de psicologia e orientação da escola. Portanto, acham que é necessário complementar isto e com quem? Como recorrendo a que especialistas, como serão remunerados ou é voluntário? Queria pormenor sobre isto. Então, em relação às folhas de teste, a lista F pensa que é um assunto relevante, já que é verdade, elas têm um custo baixo para cada aluno, mas não nos podemos esquecer que para carregar o cartão escolar, se não me engano, o mínimo são 20 euros. E nós vivemos em um tempo que nem todas as pessoas têm a possibilidade de carregar, de despender de 20 euros para comprar umas folhas de teste. As folhas de teste é um assunto em debate na associação, não, na lista, peço desculpa, mas que possivelmente será reduzido a alunos, possivelmente de escalão A, cujo seu ensino é regular, já que os alunos de ensino profissional não utilizam folhas de teste para realizar esses mesmos testes. A orientação vocacional. Nós achamos que se os alunos tiverem um contacto direto, já que a nossa lista tem uma grande diversidade de cursos, se os alunos tiverem contacto direto connosco, se calhar, eles podem tirar muito mais facilmente as dúvidas sobre este curso e não ir por coisas
prontos, que às vezes na experiência não corresponde à realidade. Não é, portanto, um apoio que propõe de especialista, é um apoio de uns alunos mais velhos a aconselhar os alunos mais novos, é isso? Sim, neste caso, aos alunos do 9º ano que irão transitar para o ensino secundário, seria por via de alunos mais velhos. Mas também temos aqui referido na nossa medida, para os alunos do 12º ano, esses aí, com a ajuda da parceria de profissionais, viriam à escola para tentar ajudar os alunos a escolher a melhor saída profissional. E em questão à ajuda psicológica e acompanhamento psicológico, a lista F o que quer é facilitar o acesso e promover essa mesma ajuda psicológica, porque nós sabemos que muitas vezes as pessoas que necessitam dessa ajuda não sabem como muitas vezes pedir ajuda, e a lista F quer promover e quer tirar a ideia da cabeça das pessoas que a ajuda psicológica é porque estão malucos, desculpem a expressão, mas muitas vezes as pessoas têm esse mau pensamento. E o que a lista F quer fazer é dizer-lhes que não, que muitas vezes um pedido de ajuda psicológico tem todo o sentido e que não têm que ter o medo de pedir essa mesma ajuda. Se eu percebi bem, não é bem nem orientação vocacional nem apoio psicológico, é uma preparação é um aconselhamento para estarem disponíveis a fazer isso e a terem cuidado com isso. É mais isso, não é? Sim, porque nós sabemos que a escola já tem, por exemplo, a Feira da Juventude, que consegue orientar os alunos mais ou menos na direção em que querem ir, mas também nós, como já referi, se calhar o contacto connosco permite uma melhor visão do futuro. E já agora, em relação à questão das folhas de teste, mais que as folhas de teste, é o problema da limitação do cartão e do valor que tem que colocar no cartão. Porque eu penso que os alunos são subsidiados ou que têm direito a apoio não precisam de colocar um valor tão alto, penso eu. Eu penso que isto já está previsto. Não sei se a lista é algo que quer comentar alguma coisa sobre isto. Em relação à orientação vocacional, nós tínhamos idealizado de uma forma diferente. Tínhamos pensado em trazermos à escola os tais profissionais, que a lista F sugere só para alunos que irão transitar talvez para cursos universitários ou mesmo para uma saída profissional, mas nós tínhamos pensado também em alunos, por exemplo, do 9º ano, que se encontram, talvez por causa da idade, no dilema de que curso seguir. E eu penso que trazer à escola, por exemplo, pessoas que já estudaram, que já estão a trabalhar e que estudaram diversos cursos, mesmo aqui na escola, trazê-los à escola na questão, por exemplo, de falar em palestras, por exemplo, acho que seria interessante para esse tipo de alunos que se encontram ainda nessa dúvida. Além disso, em relação à questão de virem falar connosco, também temos noção que nem todos os alunos se sentem à vontade. Por exemplo, eu falo para mim, quando eu andava, por exemplo, no 7º ano, se calhar não me sentiria tão à vontade de ir chegar a alunos do 12º ano e questionar. Por isso é que tivemos a preocupação de realizar uma lista de representantes que não são meramente ilustrativos e que têm o objetivo de, nesse ano, pessoas que tenham dificuldades e que queiram expor problemas e medidas e sugestões de melhoria à lista, através dessas pessoas que são da nossa confiança, conseguirem chegar até nós sem que esse contacto direto, se as pessoas assim o preferirem, haja. Em relação ao apoio psicológico, sabemos que muitas pessoas, lá está, não sentem a vontade de referir que o precisam, mas também confiamos nos serviços da escola, principalmente na psicóloga, e pensamos que ou seja, nós conseguimos ter interferência nesse parâmetro, mas pensamos que a psicóloga desempenha bem esse papel. E também temos o exemplo de algumas sessões que foram organizadas no ano passado,
que nomeadamente a minha turma, por exemplo, o 11º A, na altura participou, que reuniam alguns profissionais de áreas do nosso interesse, e essas sessões eram organizadas pela Câmara Municipal, mas nós, nesse momento, tínhamos a disponibilidade e o à vontade para esclarecer dúvidas e falar um bocado sobre a percepção e a realidade dessas profissões que, à partida, nós temos o interesse. Bom, adiante. Há também uma proposta, agora da lista EL, que é a exibição de filmes no auditório. Eu gostaria de saber com que sistematicidade pensam isso, em que dias, qual o critério para a seleção de filmes, com que meios, detalhes sobre esta proposta, está bem? Em relação à exibição de filmes, gostaríamos de esclarecer que seriam filmes com caráter educativo, ou seja, filmes que trouxessem os alunos a um contexto diferente. Não há aquela questão da educação apenas em contexto de sala de aula, mas também deixá-los um pouco, lá está, aquela questão de os deixar mais confortável. E essa exibição de filmes era algo que ainda estamos a refletir, e penso que poderia ficar um pouco ao encarregue depois dos alunos decidirem, e até dos professores, com que frequência querem que estes filmes sejam transmitidos. Em relação à adquisição dos filmes, penso que cabe-nos um pouco a nós, seja através do online, seja através de sistemas como CDs, por exemplo, adquirir esses filmes, visto que fomos nós propomos a medida. Sobre isto, a lista F, quer dizer alguma coisa? Pronto, se eu percebi bem, a ideia é haver uma interação com os professores e os alunos em geral, para ver que tipo de filmes pode ter interesse e irem sendo apresentados. Aliás, porque nós na escola temos o Plano Nacional de Cinema, e acho que podíamos relacionar também com esse plano. Já não temos? Temos agora integrado nas artes, no Clube de Artes. Pois, então. Mas isso não é obstáculo a nada. Pois, exatamente. Não é obstáculo a nada, porque o Plano Nacional de Cinema acaba por criar uma série de limitações em termos dos filmes que eram selecionados, que acabavam por ter um proveito muito duvidoso, na minha perspectiva. E, portanto, vocês podem fazer uma interação com os professores, no sentido de filmes marcantes que eles já falam, mencionam, que são filmes que aconselham, e poderia aproveitar-se, digamos assim, o tempo livre, uma tarde livre, para os alunos verem esse filme, até decidir, por exemplo, um debate ou qualquer coisa desse jeito. Eu só queria perguntar, que não entendo bem, em que momentos é que seriam apresentados esses filmes? Em momentos de aulas? Como é óbvio, ainda não tivemos a oportunidade de debater com os professores sobre a disponibilidade de tempos de aulas para estes momentos, mas acreditamos que ou em tardes livres ou em momentos de aula, se assim for possível e se os professores acharem pertinentes, que seja assim. Sim. Eu penso que terá sido mesmo numas tardes livres, senão vai ser difícil de implementar. Penso que à quarta-feira à tarde ou à sexta-feira à tarde, poucas turmas têm aulas, e, portanto, poderá ser uma ideia. As duas listas também têm uma proposta comum, que é a distribuição de caixas de higiene nas casas de banho. A lista EL explicita que são kits de higiene feminina. Não sei se a EF também é a mesma coisa que se está a referir ou não. Eu também gostaria de saber como é que pensam implementar isto. E como é que pensam controlar isto, uma vez que sabemos que, se as coisas ficarem disponíveis na casa de banho, o risco de serem vandalizados é elevado. Vou primeiro agora outra vez à lista. Neste momento,
higiene feminina está disponível na casa de banho do Polivalente e a ideia que eu tenho é que as funcionárias é que têm a responsabilidade por ela, enquanto a Associação de Estudantes não toma posse. Mas nós queremos ter a responsabilidade da aquisição do material necessário para essa caixa, mas também, obviamente, apelamos à consciência e confiamos nos alunos para que haja alguma consciência desse lado, porque até agora penso que, pelo menos neste ano, não tenho notado em alguma irregularidade, ou seja, a caixa está sempre composta. Lista F? A lista F também concorda que seja da responsabilidade da lista, digamos assim, repor essa questão de kit de higiene feminina, mas também achamos importante a questão dos papéis higiênicos, que sabemos que há uns tempos foi um grande problema, porque havia falta deles. E a nossa lista o que quer é regularmente repor essa falta para que toda a gente tenha acesso à higiene, que é uma coisa muito importante, fundamental. Muito bem. Não vi muito mencionado, ou praticamente nada mencionado nas vossas propostas, ideias para a ocupação dos tempos livres dos alunos no dia a dia, nos intervalos ao longo de cada dia que passa, sem ser eventos especiais, sem serem atividades especiais. Eu queria ouvir-vos ouvir falar um bocadinho sobre isto. Já se falou aqui há uns tempos atrás de matraquilhos, costuma-se falar todos os anos na possibilidade de uma rádio da escola. Não sei se estas duas ideias têm alguma, digamos assim, simpatia da vossa parte, mas gostaria de saber o que é que pensam para, digamos assim, responder à necessidade de ocupar o tempo livre no dia a dia dos alunos, nos intervalos, quando ficam aqui numa tarde por causa do transporte, quando as aulas acabam mais cedo. Vou começar agora pela lista F. Perante essa pergunta, nós, como lista, queremos sim que os alunos convivam de certa forma, de uma forma agradável, já que o nosso intuito é criar uma rádio com uma certa autorização da direção ou um jornal escolar para dinamizarmos as informações e comunicarmos certo de uma forma dinamizada. Já neste âmbito sobre o convívio, nos intervalos, queremos sim criar uma área onde os alunos consigam conviver de uma forma agradável e sim, já por acaso tivemos a participação de encontrar uma maneira com a lista de os alunos conseguirem encontrar maneiras para os alunos se divertirem durante o intervalo e passarem um tempo agradável entre eles. E o nosso objetivo é tirar as mesas de matrecos que temos debaixo das escadas do polivalente e disponibilizá-las aos alunos e não só como outras máquinas para criar um ambiente mais agradável e eles conseguirem conviver entre si. Em relação a esse facto de promovermos atividades para a ocupação de tempo livre dos alunos, um dos aspectos que nos focámos desde o início foi na disponibilização, ainda que online, de algumas caixas de sugestões para os alunos sugerirem aquilo que realmente precisam. Acho que passa um pouco por aí, porque como lista nós não conseguimos ter a noção do que todos precisam. O exemplo dos matrecos penso que seria algo positivo a acrescentar. Com já tivemos a analisar alguns sobre isso, mas por exemplo, os que se encontram na escola penso que estão disponíveis para jogar, principalmente pela questão da monetária. Pronto, é de facto algo que gostávamos de lutar contra, seja pela disponibilização de outros tipos de jogos que não incluam esse tipo de consequências.
Mas acho que passa mais uma vez muito pelos alunos e por perceber também, talvez pelos representantes também, o que é que os alunos realmente querem e o que é que lhes faria feliz ter durante estes tempos livres. Bom, tem que haver também diligência nesse sentido, não é? Penso que o problema dos matraquilhos em relação às moedas é fácil de controlar e, digamos, ao sistema tem que haver inteligência, iniciativa e vontade de alterar isso. Estamos quase a terminar, só tenho mais duas questões a colocar. A próxima, gostaria que me dissesse quais são, na vossa perspectiva, e vou começar pela Cristiel, na vossa perspectiva, quais são os pontos fortes e os pontos fracos do agrupamento de escolas de Tarrés? Em relação vou começar pelos pontos fortes. Vou-me focar um pouco na escola secundária de Tarreja, porque é aquela que convivi nestes últimos anos. Penso que é uma escola, em comparação às outras, em algumas do país, com excelentes condições, que permite, com diversos espaços abertos e permitindo aos alunos um espaço para poderem, principalmente nos tempos livres, arranjar atividades para fazer. Além disso, é uma escola que demonstra constantemente apoio a esses mesmos alunos na disponibilização de vários cursos, por exemplo, cursos profissionais e não só, também cursos científicos e humanísticos, que nos permitem a pessoas, por exemplo, daqui da região, não ter que ir procurar outras opções, ou maioritariamente ter que ir procurar outras opções para muito fora e conseguir prosseguir os estudos aqui na Escola Secundária de Tarreja. Nos pontos fracos, eu integrava, talvez, o facto de eu achar que a comunidade escolar não é tão unida como devia ser. E nós queremos trabalhar nesse aspecto, para que não haja uma separação de ele é do curso regular, ele é do curso profissional, ele é do básico. Não, nós queremos trabalhar com todos e para todos, e esse é o ponto fraco que nós queremos principalmente trabalhar e melhorar. Muito bem. Luís TF. Então, também como a Alistair já falou, pontos fortes da nossa escola, em particular do agrupamento, é que, comparado a outros agrupamentos, é uma escola bastante boa. Também, pontos fortes é a disponibilidade, por exemplo, de opções que os alunos têm ao transitar do nono ano para o ensino secundário. Já os pontos menos bons, os pontos negativos, na nossa opinião, muitas vezes têm a ver com dispositivos informáticos, em termos de internet, que às vezes em alguns blocos não funcionam ou funcionam muito mal, e nós achamos que também a escola está-se a ver muito que os alunos estão muito focados nos dispositivos móveis. Isso é um problema muito grande que nós vemos, que nós vamos para o intervalo e agora só observamos os mais jovens sempre no telemóvel. Já não há essa convivência e a nossa lista acha que isso é um grande problema. Daí a minha pergunta anterior, não é? Como ocupar o tempo no dia a dia. Última pergunta, e vou começar por a lista F e vou acabar na lista L. Se forem eleitos, qual é a primeira medida que tomam? A primeira medida que, logo que se formos eleitos, será mesmo a questão da higiene, porque a higiene é um bem essencial para todos e
nós queremos dar esse bem essencial, disponibilizar esse bem essencial a todos os alunos de uma forma regular. Israel, primeira medida que toma o caso seja apesar de nós também termos uma medida semelhante à da higiene da lista F, nós pretendemos aplicar e pôr em prática primeiro a nossa medida de recolha diária de pão e de fruta que restem das refeições escolares na cantina e a posterior disponibilização para os alunos que os queiram consumir estejam à vontade para o fazerem. É óbvio que, interligado com esta medida, também apelamos à consciência dos alunos que usufruírem desta medida para não exagerarem na dose que consomem. Mas ainda assim gostaríamos de referir que é-nos prioritário, apesar de não iremos realizar já no imediato, devido também um pouco às condições climatéricas agora do inverno, mas através dessa caixa de sugestões que disponibilizámos online, deparámos que o que mais nos foi pedido foi então o Interturmas. Tínhamos pensado em futebol, mas como é óbvio, abrange entre outros esportes. E é prioritário devidamente por causa disso, porque os alunos assim o pediram. Tínhamos pensado em realizar, talvez, quando começar na altura da primavera ou até no início do verão, na altura de maio, daí não ser talvez a primeira a aplicarmos pela questão do tempo, mas é-nos claramente prioritário. uma vez que a lista é uma duas medidas, não sei se a lista quer acrescentar alguma coisa ou não. O meu colega Martim já falou sobre a caixa de higiene, mas eu irei falar sobre promover também torneios de interturmas, não só, como outras atividades dentro da escola. Nisto também quero deixar claro que o nosso interesse como lista é participar no convívio e elaborar um convívio agradável para todos os alunos da nossa escola. E uma das medidas também aplicadas seria, como o professor perguntou, que era como é que nós iríamos fazer nos intervalos para os alunos conseguirem conviver e estarem unidos. Com isto, é uma medida que temos em mente e assim promover aos alunos várias atividades dinamizadas para eles conseguirem conviver e participarem entre eles, criando uma união escolar e um sítio agradável de se estar. Eu só queria adicionar, como ele já falou, essa importância de dinamizar esses tempos livres dos alunos. Como foi visto, por exemplo, na nossa campanha, a existência desses jogos para os alunos diminui a dependência dos dispositivos móveis, que é uma das coisas mais importantes que a lista tenta fazer. Querem dizer mais alguma coisa? Eu queria referir também uma das medidas que não consta no nosso plano eleitoral, ou seja, não foi divulgado nas nossas redes sociais e também não foi entregue no papel que entregámos à direção, mas que é capaz de nos definir melhor enquanto lista. Nós, para fazermos as coisas que propusemos até agora, para fazermos essas coisas é preciso tempo. E o tempo que nos é dado, desde o dia das eleições até ao dia em que a Associação de Estudantes cessa as suas funções, não é suficiente. E por isso nós queremos, e porque sabemos que a questão do período eleitoral não depende só de nós, também é da responsabilidade do Conselho de Direção, nós vamos tentar pressionar este órgão para que o período eleitoral, ou seja, as ações de campanha e principalmente as eleições, sejam mais cedo para que as associações de estudantes tenham mais tempo para trabalhar na escola e pôr em prática as suas medidas. É óbvio que nós também reconhecemos que se esta medida eventualmente for levada em frente, nós já não vamos usufruir dela, mas o nosso objetivo é construir um futuro melhor para as associações de estudantes e para uma comunidade escolar melhor
das próximas gerações. Pronto, eu agradeço esta perspectiva, porque eu penso que aquilo que eu disse no início prende-se muito com o que ouvimos agora a Ana referir, que é, nós temos que ver, e nas associações de estudantes, temos que ver a escola como um todo e a longo prazo, independentemente do que nós vamos beneficiar imediatamente ou não, ou até podemos nem beneficiar. Neste caso, realmente é algo que todos podemos refletir e ver se podemos antecipar um bocadinho o período eleitoral e o dia das eleições, de forma a que a próxima Associação de Estudantes tenha mais condições. Parece-me uma boa ideia e parece-me algo que seja consensual entre todos e que não me parece nada difícil de concretizar. Agradeço a todos a presença, agradeço a participação. É só porque me apercebi que há alunos que gostariam de colocar questões. Não sei se há tempo para que tal aconteça. Da minha parte, sim. Sim, tem tempo. Portanto, é o 12º dia. Bom dia. Eu só gostava de perguntar, relativamente à vossa medida da distribuição dos restos alimentares, porque, que eu saiba, foi dito que será a fruta e o pão, correto? Ao fim do dia. O que sobrar ao fim do dia, não é? Ao fim das refeições. Ao fim das refeições. Eu só tenho noção, primeiramente, desculpem, mas acho que foi o modo como foi dito, assim, restos, pode fazer as pessoas pensar que realmente precisam disso, pode diminuí-las, sentirem um bocadinho de vergonha, porque lá está, os restos é um bocadinho um termo menos apelativo. E outro é o estado dessa comida estaria ainda agradável, porque o pão recessa e a fruta estraga. Eu sei que o tempo não é assim tão curto, nem longo, é um tempo até relativo, mas ainda assim vai haver alguma seleção da fruta que está boa, o pão que está bom, ou será simplesmente todos os restos dados? Junto da cantina para a seleção dos alimentos que vamos disponibilizar e na verdade não são restos, são ou seja, o pão e a fruta que restem das refeições escolares, ou seja, ainda não foi tocado, por assim dizer, pelos alunos que marcaram a senha. Relativamente ao pão, eu sei que ele vem sempre empacotado, ou seja, envolvido em plástico, mas nós pretendemos que seja sempre mais ou menos recente. E a fruta também pretendemos a mesma coisa. Mas é óbvio que tem de haver alguma seleção e algum critério para a seleção da comida. E tenho duas questões a colocar. A primeira é do cabaz solidário, que vocês têm nas vossas medidas. Queria saber como é que vocês pretendiam aceder a essas associações de solidariedade, como é que pretendiam fazer isso, e podem responder depois eu ponho a minha. Trabalhado para complementar a medida da organização de dias temáticos. Nesses mesmos dias temáticos, os alunos serão previamente avisados que será feita uma recolha, seja de bens alimentares, roupas, brinquedos, seja o que for, e tudo o que for angariado, nós tentaremos sempre entrar em contacto com uma instituição que esteja a necessitar dessa recolha e assim será distribuído. Propõe a demonstração de aulas de várias modalidades e eu queria saber como é que vocês vão arranjar pessoas suficientes para fazer isso, né? Porque não pode ser uma pessoa qualquer, imagina que alguém se lesiona ou algo do tipo. Como é que vocês gostavam de fazer essas demonstrações? Sim, essa questão, lesionar, toda a gente se pode lesionar até numa aula de educação física. Nós tentaremos sempre entrar em contacto, mais uma vez, com profissionais da área, pessoas competentes, para realizar essa demonstração. Aproveitando essa pergunta, esta é uma medida muito interessante, porque permite aos alunos explorar diversas atividades e modalidades que se calhar teriam o gosto de experimentar, mas não têm essa possibilidade. E pronto, já acho que... No momento em que têm a oportunidade de ficar esclarecidos, aqueles que estiveram aqui, aqueles que vão ouvir mais tarde nas redes sociais,
para que o voto seja fruto digamos assim, daquilo que está nas propostas, nos projetos, nas ideias, independentemente de questões secundárias e acessórias. Obrigado.